Pessoal, enquanto o presidente Lula continua deixando cada vez mais claro em seus discursos que quer controlar a mídia para censurar a população, que quer acabar com as eleições e que quer transformar o Brasil numa ditadura. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os. Enquanto isso, pessoal, o tarifaço do presidente Donald Trump dos Estados Unidos vai se aproximando dia a dia e já deve começar a partir da sexta-feira dessa semana, que é dia 1º de agosto. E até agora o presidente Lula não fez nada para resolver a questão, a não ser criticar, atacar e fazer chacota com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Infelizmente, a situação do Brasil vai ficando cada vez mais complicada, né? E lá na Globo News, pessoal, o pessoal tá surtado, né? Porque está vendo chegar o dia do tarifaço e vendo que o governo não tem solução para esse problema, né? E aí os comentaristas estão lá em pânico, né? Trocando ideias ali, querendo entender o que está acontecendo, querendo entender por que que o presidente Donald Trump não está cedendo nas negociações, né? Não está nem se predispondo a negociar com o presidente Lula, sem perceber que esse tipo de fala que vocês acabaram de ver é que impede Donald Trump de fazer as negociações, né? Mas então, pessoal, vamos assistir o pessoal lá da Globo News surtado com toda essa situação. Vamos começar com o apresentador Valdo Cruz, que vai mostrar que após o acordo fechado entre União Europeia e os Estados Unidos, a situação do Brasil foi ficando mais difícil ainda. Vamos assistir. E para o Brasil, né? Porque o tempo está carregado aqui para o Brasil, diante da iminência de que entre em vigor realmente na sexta-feira o tarifaço de 50%. Esse acordo da União Europeia, que o Rodrigo Carvalho mostrou aí, que tem alguns países criticando, né? Mesmo com essas críticas, acaba representando de fato um acordo ali com os Estados Unidos. É ruim para o Brasil em qual sentido? No sentido de que a gente perde um aliado de peso neste embate com os Estados Unidos. Os principais países e blocos estão conseguindo, de uma certa forma até desvantajosa, mas estão fechando um acordo com Donald Trump. Isso vai isolando o Brasil. O Brasil perde ali, se a União Europeia ficasse ali sem um acordo, o Brasil teria a União Europeia ali insistindo ali na batalha contra os Estados Unidos, sendo até um aliado do Brasil nesse caso. A China hoje, os negociadores de Xi Jinping vão se encontrar com os negociadores de Donald Trump na Suécia, em Estocolmo, para prosseguir e devem prorrogar por mais 90 dias aquele pré-acordo que eles fizeram. Então, não é que vai entrar tudo em vigor para todo mundo, não. Para a China vai ter mais uma prorrogação, muito provavelmente de 90 dias. Então, o cenário tem sido ruim para o Brasil, Leilani, porque a gente vai ficando isolado nessa batalha. Agora, claramente, o que vai se configurando realmente é um Donald Trump querendo impor, não como diz a Leilani, 2 bodes na sala, está querendo colocar um verdadeiro... elefante. Um elefante na sala ali. E o bode junto, né? Que a Leilani colocou, porque o bode fede pra caramba. Zoológico, né, Valdo? É um zoológico, porque o bode fede muito. Então, assim, imagina aquele... Mesmo quando você tira o bode, né, Leilani? Parece que ele continua lá, porque o cheiro dele permanece na sala. Então, é uma situação muito ruim para o Brasil neste momento. Agora, por outro lado, o Brasil tinha que se curvar totalmente aos desejos imperialistas de Donald Trump. Não. Por exemplo, o Brasil não vai colocar na mesa de negociação de forma alguma e nem tem como a soberania do Brasil. O julgamento na justiça tem de prosseguir de Bolsonaro. Não é porque alguém lá fora dos Estados Unidos grita para cá. E não é contra Bolsonaro, não. É contra qualquer político que esteja sendo julgado por algo que ele pode ter cometido.
Só o final do julgamento vai dizer se ele foi condenado ou não, né? O que o Valdo Cruz esquece de dizer é que esse julgamento aí do 8 de janeiro, o julgamento do golpe, o qual Donald Trump cita logo no começo da carta, né? Dizendo que o Bolsonaro não pode ser condenado nesse julgamento, ele está cheio de irregularidades desde o seu início. Se Jair Bolsonaro tivesse sendo julgado de uma forma correta, né, começando na primeira instância, depois passando para a segunda instância e terceira instância, como foi julgado o presidente Lula, aí não haveria problema. Mas da forma que está sendo julgado, né, esse é um tribunal de exceção que não pode ir para frente. E por conta disso é que o Donald Trump não está aceitando fazer negociações com o Brasil. Ele já impôs de uma forma a não fazer mesmo as negociações. Isso é o que me parece, né? Bom, mas não é só o Valdo Cruz que estava desanimado. O Gerson Camarote também estava bastante desanimado, achando que as chances de negociação do Brasil são muito pequenas. Vamos assistir. O clima de pessimismo aqui no governo brasileiro. E pessimismo por quê? Porque não há interlocução com a Casa Branca, principalmente. Até o vice-presidente Geraldo Alckmin conversou com o secretário do Comércio americano, você tem integrantes do Ministério da Fazenda que conversam com integrantes da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos, mas não há, de fato, uma interlocução, um sinal verde vindo da Casa Branca para negociação. Algo completamente diferente, por exemplo, como aconteceu com o Japão, e a gente viu no final de semana, no domingo, com a União Europeia, ou seja, a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversando pessoalmente com Trump. Esse movimento, e isso já havia uma negociação antes da União Europeia com os Estados Unidos e com interlocutores com o aval da Casa Branca. Isso não está acontecendo com o Brasil. Então, toda a expectativa é que esse tarifaço seja mantido na casa dos 50% no 1º de agosto, na próxima sexta-feira. Nesta sexta-feira já. Então, essa é a maior preocupação. E, a partir daí, é que vai ter novamente também uma nova rodada de esforços para abrir negociações já com as tarifas vigentes. Pois é, você viu aí o Camarote bastante desanimado por conta da dificuldade que o governo brasileiro vai ter de negociar com o Donald Trump, que impôs as condições dele e parece que não está muito preocupado com a questão do governo brasileiro, né? O Trump já decidiu que não vai negociar enquanto o Brasil estiver se tornando aí uma Venezuela. Então não vai ter negociação, a não ser que haja uma mudança na postura do governo, né, e do STF. Aí sim, talvez o Donald Trump aceite fazer negociações, né? Porque a questão é a política. É o que vai dizer agora, né? E André Sadi, porque ela justamente comenta isso, que por mais que se faça, né, que se tente de um jeito ou de outro, a questão é política e não tem solução. Vamos assistir. Fala, quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA, e você tem empresários, você tem investidores que têm contatos com o staff do Trump, que obviamente estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Mundo afora, Dois, né? eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa, porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. E por fim, pessoal, vamos ver o Merval Pereira, né, que criou uma teoria aí, meio um tanto quanto estapafúrdia, de que o Donald Trump se espelha na figura do Jair Bolsonaro. Vamos assistir a fala dele, depois a gente comenta. Eu acho que a coisa mais complicada
porque, na verdade, não existem razões econômicas para essa tarifa, né? Para esse tarifaço. Um diretor da Eurásia, essa empresa de consultoria internacional muito bem vista, disse uma coisa com a qual eu concordo. Eu já tinha até abordado isso numa das minhas colunas. É que o Trump se vê no Bolsonaro. O Trump acha que está se defendendo ao defender o Bolsonaro. Porque os dois fizeram a mesma coisa, e o Trump conseguiu escapar da justiça americana por uma tecnicalidade, e acabou sendo eleito e não pode ser condenado, e o ex-presidente Bolsonaro vai ser. Então, esse componente pessoal atrapalha qualquer negociação, porque não tem lógica, é uma questão psicológica, freudiana, sei lá. E aí como é que você vai negociar com uma coisa dessa? Porque os outros casos não há nada, nem as big techs, que são outros problemas grandes, não creio que seja tão grave quanto que mereça essa movimentação toda. E aí, se for essa explicação psicológica, freudiana, aí a gente está num mato sem cachorro. Bom, pessoal, é o que eu já falei antes, né? Esse pessoal da Globo, eles falam, mas eles não falam a verdade. E a verdade é o seguinte, é que o país está se tornando uma Venezuela. E como uma Venezuela, o Donald Trump não vai negociar, não adianta, né? A não ser que haja, como eu falei anteriormente, uma mudança de postura do governo Lula e também do STF, né? Voltando atrás e voltando a tomar atitudes democráticas e não mais autoritárias, né? Você viu aí no começo do vídeo, o vídeo do Lula falando que não existe mais espaço para as democracias e as eleições não são mais suficientes, né? Tem que mudar. Ou seja, ele quer implementar uma ditadura. A ideia do Lula é essa, não tem outra ideia, né? E tanto é por isso que ele vem defendendo todas essas ditaduras autoritárias de esquerda, né? Como Cuba, como Venezuela, como Nicarágua, como Coreia do Norte, como o Irã, como a China, todas as ditaduras de esquerda autoritárias ele vem defendendo, a Rússia também, todas. Então o Lula se alinha às ditaduras e dessa forma não vai ter acordo com o Trump. Não tá, ele está numa posição completamente oposta politicamente à do Trump. E o Trump prefere cortar as relações com o Brasil do que ficar negociando com uma ditadura, né? Uma ditadura, o que os Estados Unidos faz? Impõe sanções. É isso que eles fazem. E é isso que ele está fazendo, né? Ele está tratando o Brasil, na verdade, como o Brasil está sendo, como o Brasil está se tornando. Então, muito difícil haver negociações, né? A não ser que role alguma coisa diferente, muito diferente do que está rolando aí. O jeito que tá vai ser muito difícil. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário aí. O que você está achando de tudo isso? O que você acha? Será que vai conseguir ter uma negociação com o Donald Trump dessa forma que está aí? Né? Será que alguém vai conseguir dobrar o Trump, né? Para mudar esse tarifaço, ou nós vamos seguir em frente com esse tarifaço que vai trazer grandes prejuízos aí à população brasileira, né? Infelizmente, né? Por conta aí dessa incompetência do governo Lula e dessa atitude ditatorial, né? Tanto do Lula como do STF, nós estamos aí sendo jogados nessa situação. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e também deixar o seu like, valeu? Então é isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.